Olá, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje propus-me a refletir a respeito da armadilha da inteligência artificial. Hoje tem-se ouvido falar bastante a respeito de questões ligadas à conversa com os mortos. E isto constitui-se como um grande perigo espiritual e pastoral. Como filhos de Deus, precisamos de prestar atenção para isso. A inteligência artificial é muito boa, ela é muito importante, mas, no final das contas, ela vai criando alguns problemas na mente das pessoas, no coração das pessoas, ligadas ao uso do seu próprio cérebro para o benefício da causa de Cristo. Mas, neste caso em particular, eu preciso de olhar para este ângulo de conversa com os mortos. O que é que a Bíblia nos diz a respeito da morte? Veja, o ser humano foi criado tendo como base duas matérias, o pó da terra e o fôlego. Isto é o que forma o ser humano, porque a Bíblia diz que, depois de Deus ter formado aquele boneco, podemos assim dizer, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Não passou a ter, mas passou a ser. É o que a Bíblia diz. Então, o que seria morte? Morte seria a separação dessas duas matérias. O pó da terra, que foi utilizado por Deus para formar aquele boneco, e o fôlego de vida. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, é claro em dizer que o fôlego volta a Deus quem deu e o pó volta à terra. Esta ideia de que os mortos voltam para vigiar a família, para auxiliar a família nas suas necessidades, é uma ideia satânica, que começa com Lúcifer lá no jardim do Éden, ao dizer à mulher que certamente não morrereis. E Satanás quer praticar isto até a partir destas plataformas digitais. A inteligência artificial tem sido utilizada no ramo acadêmico. Pessoas hoje já não exercitam o seu cérebro, pensar, criar discursos, argumentos por confiar na inteligência artificial. Tudo bem, é o que está a acontecer, mas havia necessidade ou há necessidade que cada um exercite o seu cérebro. Não pode confiar completamente na inteligência artificial. O assunto não é academia, mas é o uso desta plataforma digital para se comunicar com os mortos. O que é que a Bíblia tem a dizer a respeito desta questão? O livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 até 12, já nos adverte a respeito do perigo que anda por trás da comunicação ou consulta aos mortos. E a Bíblia fala também de Saul que tentou fazer isso. E isso é uma prática abominável diante de Deus. Deus não aprova práticas espíritas. Então, como filhos de Deus, precisamos de prestar atenção. Nós precisamos tomar providência, fazer aquilo que o Senhor Deus nos orienta. É claro, nós estamos a viver em tempos em que a tecnologia parece ultrapassar a imaginação. A inteligência artificial agora tem sido utilizada para criar experiências digitais de comunicação com os mortos. Aquilo que estava a dizer que o Senhor Deus abomina isso. Muitos são atraídos por essas ferramentas na esperança de obter respostas, conforto ou orientação de entes queridos que já partiram. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, pois os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos nada sabem. Então, este é um perigo espiritual real. Satanás está a usar a inteligência artificial como instrumento para enganar, confundir e atrair almas para a incredulidade e superstição. É o que ele pretende fazer através dessas plataformas. E alguém pode dizer assim, mas como será possível? Não. Veja que mesmo a partir de filmes, eles já têm feito esse trabalho. Quando passam diante da tela de uma televisão, de um telemóvel, de um computador, filmes que exaltam a feitiçaria. Filmes que as pessoas acabam sendo tornadas familiares com o mundo oculto, sem se aperceber. Até desenhos animados para as nossas crianças. Crianças passam tempo em frente de uma tela a ver um desenho animado de uma pessoa que está a voar com uma vassoura ou talvez numa peneira. Aquilo parece algo inocente diante dos olhos da criança. E o que é que Satanás está a fazer? Está a ocupar tanto tempo dos pais para que não tenham tempo de conversar com os seus filhos, adverti-los a respeito do perigo que anda por trás daquilo, e os pais ficam muito ocupados. 5, 6, 10 empregos, sai desta empresa, vai noutra. Sai daquela empresa, vai noutra empresa. E acaba não tendo tempo para estar com os seus filhos. E os filhos são educados com a televisão na sua casa. E quando o comportamento da criança começa a se alterar, as pessoas acabam dizendo que essa criança não tem respeito, enquanto os pais não tiveram tempo de sentar com os seus filhos para conversar com eles a respeito do perigo que anda por trás dessas coisas. Então, há um perigo, amados irmãos, por trás desta comunicação com os mortos, até a partir da inteligência artificial. A Bíblia proíbe qualquer forma de consulta aos mortos. O livro de Levíticos, capítulo 19, verso 31, diz o seguinte: não vos virareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os consultareis, contaminando-vos com eles. E veja que nas igrejas hoje já existem muitos adivinhos, os ditos falsos profetas. Todo aquele que diz, queima, todo aquele que diz, em nome de Jesus, eu te liberto, em nome de Jesus. Esses todos fazem parte deste pacote dos que são usados por demônios.
Então, estamos a ver aqui, a Bíblia proíbe essas práticas de consultar aos mortos. Tentar conversar com os mortos através da inteligência artificial é uma artimanha de Satanás. O espírito de profecias, o grande conflito, na página 546, diz o seguinte: Satanás procura por todos os meios enganar o homem, apresentando aparições e vozes que não vêm de Deus. Então, ao invés de trazer conforto, estas tecnologias, o que é que vão fazer? Vão criando aquilo que nós chamamos de dependência espiritual. Reforçam superstição e desviam a atenção da oração e estudo da palavra de Deus. Então, a inteligência artificial, amados irmãos, nestes últimos dias, está sendo utilizada como uma ferramenta de ilusão moderna. Levar homens e mulheres ao espiritismo, sem que eles mesmos se apercebam. Achem que é apenas uma consulta que estão a fazer a essas plataformas. Hoje, a inteligência artificial até tem sido utilizada como médico. Você coloca a doença que você está a sentir, fazendo uma consulta ali, vai te dar todo o repertório, aquilo que você precisa de fazer para que se cure da sua doença. E esta mesma plataforma vem com esta ideia de que uma pessoa pode se comunicar com os seus familiares falecidos. É uma façanha diabólica. Hoje, programas de inteligência artificial conseguem reproduzir vozes, textos e até as imagens de pessoas falecidas. Alguns aplicativos prometem mensagem do além ou conselhos de entes queridos. Então, o problema espiritual por trás desta inteligência artificial que promete criar condições de acessibilizar, ou então condições para comunicação de pessoas que já morreram com pessoas que vivem, é um problema, um engano espiritual de alta envergadura. Satanás está a empreender todos os esforços para poder desviar homens e mulheres daquilo que é essencial. Veja quais são os problemas espirituais que essas plataformas podem trazer. Primeiro, estas plataformas vão induzir homens e mulheres a uma idolatria digital, colocando a tecnologia acima da fé. Segundo, vai levar as pessoas a crer que os mortos possuem consciência e poder sobre os vivos. Terceiro, vai preparar as pessoas para aceitarem a marca da besta, confundindo a autoridade divina com mensagens artificiais. E é o que essas plataformas estão a fazer. Então, como filhos de Deus, nós precisamos de ficar alertas, ficar atentos. Quais são as implicações pastorais e sociais que isso vai trazer? Primeiro ponto, pastores e líderes religiosos precisam de estar atentos, porque se não estiverem atentos vão cair na mesma armadilha. Muitos fiéis, especialmente jovens, eles consideram estas ferramentas inofensivas ou até divertidas, mas este tipo de prática é uma prática que simplesmente abre o caminho ao espiritismo moderno. Além de abrir o caminho ao espiritismo moderno, pode causar traumas emocionais e desviar o povo de Deus da confiança ao seu próprio Deus e da esperança na ressurreição futura prometida por Cristo, criando condições para que as pessoas desconfiem simplesmente daquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 543, diz o seguinte: nenhuma voz que afirma vir dos mortos deve ser ouvida, pois os mortos estão inconscientes daquilo que acontece na terra. Conseguiram perceber, amados irmãos? Nenhum morto pode se comunicar com um vivo. Nenhum morto. Então, é responsabilidade dos pastores instruir, advertir e proteger o seu rebanho destas armadilhas modernas. Satanás está a trabalhar, ele não está a dormir. Muitos pastores estão a dormir e ele está a trabalhar. Satanás não apanha sono. Ele não descansa. Todos os dias está a fazer o seu trabalho com muita perfeição. É nossa responsabilidade advertir as pessoas. É responsabilidade de cada um de nós também estar distante dessas plataformas que simplesmente querem induzir homens e mulheres a se comunicarem com as pessoas que morreram. Não existe isso. Aqueles que na verdade aparecem ali a falar não são pessoas que morreram, são demônios. Então a Bíblia nos adverte a respeito da realidade da questão dos mortos. O livro de Salmos 115, verso 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem nenhum dos que descem ao silêncio eterno. Não podem louvar o Senhor. Não sabe do que está acontecendo aqui fora. Então, a esperança do cristão não está na mensagem ou em mensagens do além, mas na ressurreição futura em Cristo Jesus. O livro de Atos, capítulo 2, verso 24 diz: mas Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte. Logo, qualquer tentativa de obter orientação fora da palavra de Deus é um engano, porque o verdadeiro consolo está na Bíblia, está na oração, está na comunhão com o Espírito Santo. Então, a inteligência artificial, amados irmãos, é apenas uma ferramenta. Se usada fora dos princípios divinos, torna-se um instrumento de ilusão e engano satânico. Então, alguém pode fazer uma pergunta: como é que eu me posso proteger dessas armadilhas satânicas, dessa armadilha digital? Eu não estou a dizer que todo o digital é um problema, mas a forma como você vai utilizar o digital é que vai se tornar um problema. Então, como se proteger dessas coisas? Primeiro ponto, o cristão
deve evitar aplicativos e plataformas que prometem comunicação com os mortos. Segundo ponto, é necessário que os pais orientem os seus filhos, os jovens, sobre os perigos espirituais da tecnologia. Terceiro, há necessidade que se faça um fortalecimento da fé através da leitura da Bíblia Sagrada, oração e comunhão com Deus. E o quarto ponto, é necessário rejeitar qualquer forma de superstição ou misticismo digital. O Espírito de Profecias, Caminho a Cristo, na página 69, diz o seguinte: devemos confiar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo e no seu Espírito, rejeitando toda a arte de Satanás que procura desviar a alma da verdade. Então é importante que nós possamos tomar providência disso. Amados irmãos, estamos a viver na parte final da história desta terra. Todo cuidado é pouco. A armadilha da inteligência artificial para falar com os mortos é apenas uma tentativa clara de Satanás de enganar e confundir a mente das pessoas. Não busquemos conforto em tecnologia, mas busquemos o conforto em Cristo. Jesus é a única ponte entre os vivos, e os que já descansam, eles descansam na esperança da ressurreição naquela manhã gloriosa. Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se nós nos apegarmos à palavra de Deus e confiarmos no Senhor, nenhuma artimanha digital ou espiritual poderá nos enganar. Precisamos de nos preparar, amados irmãos, nestes últimos dias. Precisamos de nos preparar para estes últimos dias. É necessário fazermos isto com muito discernimento, com fé e vigilância, rejeitando a toda ilusão que nos afasta do Deus vivo. Satanás está a trabalhar e se nós não despertarmos, cairemos na sua armadilha. Reflitam nesta mensagem. Ainda trarei muitas reflexões em torno desta e outras questões. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de vocês. Até a próxima.